Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar a falar sobre as equações com duas incógnitas. E a ideia é chegar numa situação em que nós vamos representar essas equações no plano cartesiano. Só que primeiro a gente tem que entender como é que isso funciona. Quem vai interagir com vocês no chat hoje para ver se vocês estão compreendendo essa relação entre uma situação e a álgebra, que é o que pega todo mundo, né, Jonas? É o Jonas. Bom dia, eu ia falar bem-vindo, que dá quase na mesma. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat, né? Colocar os bons dias que vocês já estão dando. Muito bom dia a todos aí. Muito obrigado pela participação. É muito importante a participação de vocês. Ressaltamos sempre isso, que essa aula só é válida com a participação de vocês. Não conseguimos fazer uma aula sem vocês, por isso que ela é ao vivo, né, Ale? Então, Exato. é muito importante isso. Exatamente, a gente precisa dessa interação. Lógico que a gente sabe que dúvidas acabam ficando. A ideia é se vocês conseguirem também sanar um pouco dessas dúvidas com os professores de vocês, porque de repente vocês têm algum canal que permite o acesso mais rápido, né, Jonas, a essa sim. comunicação. E se tem dúvida, é bom, né? Quer dizer que prestou atenção na aula. Se tem dúvida, você prestou atenção, talvez não tenha entendido um passo ali outro, né? Exatamente, é bem isso. Bom, a habilidade de hoje vai aparecer na tela, principalmente para os professores, que é a EF 08 MA 07. Então, frisando bem, EF 08 MA 07. Tratando, então, das equações com duas incógnitas. Essa aula aí terá uma média de 4 aulas, né? É o que a gente tem feito, né, Jonas, esse bimestre. Eu acho que é bom até contar para os professores isso, que cada habilidade a gente está desenvolvendo em média umas 4 aulas, correto? Sim, esse terceiro bimestre, né, é um pouco mais longo, né? Nós podemos colocar aí uma relação de mais aulas relacionadas que comparado ao bimestre anterior. Isso é verdade, é bem essa situação. Então, vamos começar com uma contextualização. Então, vamos ver uma situação e pensar como que nós podemos fazer para resolver essa situação. Nas embalagens de alimentos e bebidas estão, entre outras informações, a quantidade de nutrientes, como carboidratos e proteínas, considerando também o quanto isso representa nos valores diários de referência, que é o que a gente chama de VDR. Eu sei que tem muita gente que, quando vai ao mercado fazer uma compra, olha, né, essa tabela nas embalagens dos alimentos para ver se não está ingerindo muita gordura, principalmente. Nunca olhei. Eu também não. Bem sincero aí, ó, desculpa, mas eu não observo isso não. Eu olho o preço, vou ser bem sincero. Eu olho a validade. O preço. Eu olho a validade, mas tem gente que gosta de olhar essas informações, principalmente as pessoas que estão fazendo dieta ou algum contexto assim, ou que têm uma alimentação diferenciada, correto? Então, essas informações, de qualquer forma, elas são obrigatórias nos rótulos. Então, continuando. Na tabela abaixo, temos alguns valores referentes ao iogurte de morango e ao sorvete cremoso, que não fazem parte de dieta nenhuma, tá? Eu gosto dos dois, do iogurte e do sorvete. Sabendo que o VDR, que é o valor diário de referência, está indicando a quantidade máxima em gramas, que é o consumo de carboidratos e proteínas por dia. Então, olhando a tabela, uma bola de sorvete cremoso, que pesa em média 60 gramas, possui 15 de carboidrato e 22 de proteína. Estamos falando de gramas, então correspondem a 15 gramas de carboidrato e 22 gramas de proteína. O iogurte de morango, uma unidade, um potinho, ele possui 16 gramas de carboidratos e 3 gramas de proteínas. Carboidrato por dia, o ideal é consumir no máximo 300 gramas, de acordo com o VDR. E de proteínas, 75 gramas. Agora, olha a situação. Indicando por X
a quantidade de gramas de sorvete cremoso. E por Y, a quantidade de unidades de iogurte de morango, o que nós vamos pensar? Qual é a equação que relaciona as quantidades de gramas de sorvete cremoso e em unidades de iogurte de morango que podem ser consumidas em um dia, respeitando os valores de referência de carboidratos e proteínas. Então, o que a gente tem que primeiro observar? O que a gente sabe? Que é o que o exercício está informando para a gente. Que X... Opa, eu esqueci de acionar a caneta. Vamos lá. Muito bem. X está relacionado ao sorvete cremoso, correto? E Y está relacionado à quantidade, à unidade, né? Quantas unidades de morango. Então, eu vou fazer essa associação. Por quê? Quando eu trago essa ideia, então nós vamos primeiro resolver a parte dos carboidratos, correto? Vou até puxar aqui para a gente. Eu tenho que tirar. Muito bem. Também não é esse, mas tudo bem, depois eu aprendo. Aqui? Ali em cima passar aqui, isso. passei. Aí. Gente, a gente apanha um pouquinho, mas a gente aprende, tá bom? Isso. Então é assim. Então primeiro nós vamos trabalhar com carboidratos. O que eu vou observar nos carboidratos? Eu sei que a bola com 60 gramas, né, de sorvete, ela equivale a cada 15, correto? Vamos voltar aqui. Cada bola equivale a 15 gramas, certo? Vou representar vezes X, porque eu não sei quantas bolas de sorvete eu quero. Tudo bem? Aí eu vou olhar o que agora? O iogurte de morango. Eu sei que cada iogurte são 16 gramas, vezes a quantidade de iogurtes que eu quero. Como que eu faço para representar, então, a quantidade que eu posso de cada um, de forma que eu não ultrapasse o valor de referência? Como é que eu vou fazer? Lembrando que o valor de referência são apenas 300 gramas de carboidrato por dia. Então, a expressão que vai representar esse consumo é os 15x, que é do sorvete de morango, mais os 16y, que é do iogurte de morango. Sorvete cremoso, iogurte de morango. A soma desses valores tem que ser igual a 300, que é o máximo que eu posso por dia, correto? Lembrando que X é quantidade de sorvete e Y é a quantidade de iogurtes. A mesma ideia a gente vai seguir para as proteínas. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o sorvete cremoso, nas proteínas, sorvete cremoso? Isso. Na verdade, tem até um erro de digitação aqui. Na verdade, ele é 22 vezes X, correto? Que é a quantidade que eu posso. O iogurte, quanto que eu posso de iogurte? Ou melhor, quanto que o iogurte tem? Não é nem o que eu posso. Deixa eu corrigir. Que daí agora eu me enrolei. Porque o que eu posso ia estourar e sair. O que eu posso não ia dar muito certo. Não ia caber no pote. Então, assim, ó, proteínas. O sorvete, ele tem 22 gramas de proteína a cada uma bola, correto? Vezes a quantidade de bolas. Iogurte de morango, ele tem 3 gramas por unidade, vezes o Y, que é a quantidade de iogurtes que eu estou consumindo. O valor de referência diária, ou seja, quanto por dia? Por dia, no máximo, 75.
Então, como é que vai ficar isso daqui? A quantidade de gramas referente ao sorvete, que é 22x, mais a quantidade referente ao iogurte, que é 3y, e tudo isso tem que ser igual à quantidade máxima ideal por dia, que é 75. Vou resolver essa expressão? Não, eu só queria saber qual a expressão que traz ou permite que eu calcule quanto de sorvete e quanto de iogurte. É só uma representação. Lembrando, nesse caso aí, não precisa resolver, tal, etc. Também para não se assustar, né, Ale? Para não tomar aquele susto que a quantidade de sorvete aí ia ser mais do que o pote. Mas beleza. Então aí é só uma representação, né? Exatamente. É só a ideia da representação. Como que eu posso representar quando eu não sei alguns dos valores? Se a gente observar, a nossa equação teve duas incógnitas, correto? Ela aparece com essa carinha aqui, ó. Opa, olha eu errando de novo. Vamos lá, canetinha, maravilha. AX, que é um valor numérico vezes x, mais BY, igual a C. Por exemplo, lá eu tinha 22x mais 3y igual a 75. Não era isso? No exemplo da proteína. Sim, isso mesmo. Correto? 22 é o nosso A, que eu fiz caquinha agora. Nem sei o que eu fiz agora. Põe na outra tela, na outra ali, né, diretora, a questão que vai aparecer para eles. O que eu faço? Então, o que eu fiz? 22 é o nosso A, porque eu já tenho o x aqui representado, correto? O 3 é o nosso B, que é o valor numérico. E o 75 equivale ao nosso C. Mas tudo isso tem nome. Não saiu do nada, certo? Certo. X e Y a gente chama de incógnitas. São os valores que eu não sei quais são. A e B são coeficientes, é a parte numérica que acompanha a nossa incógnita. O C, ele é uma constante, que ele está lá do outro lado da igualdade, que foi o que aconteceu aqui com o 75, por exemplo. Ele é uma constante, ou seja, o ideal são 75 gramas de proteína por dia. Correto? A, B e C são números reais. Então, a parte numérica está relacionada aos coeficientes, A e B, como a gente representou aqui, correto? E a nossa constante, que é o C. E o A não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Todo número vezes zero é zero. E aí você zeraria a conta, não teria conta, né? Correto. Não teria expressão. Eu não teria duas incógnitas, concorda comigo? Eu teria apenas uma. Então, eu vou pedir para o diretor colocar na tela para vocês a parte que não está riscada, até a que está ali no monitor, que ela está limpinha, bonitinha. Isso. Para vocês fazerem o print e guardarem bem essa informação. Correto? Então, incógnita x e y. Coeficiente, parte numérica, A e B. Constante, também uma parte numérica, C. A, B e C, como eu disse, são números reais. Então, é a parte, mais uma vez, vou frisar essa ideia do numérica, porque o coeficiente, às vezes, confunde a ideia. E o A não pode ser zero. Isso, então essa parte numérica, né, é muito importante frisar, que é o coeficiente, é o que vem na frente, né, o que aparece na frente dessa variável, dessa incógnita, né, Ale? Exatamente. Então, é o número que está antecedendo a incógnita, ou acompanhando, né, antecedendo. Tem gente que escreve até o contrário. Ao invés de escrever 2x, escreve x2. Mas o ideal é que seja a parte numérica antes da incógnita.
Vamos tentar fazer uma atividade. Eu sei que ainda é um pouco complexo isso daí para vocês, correto? Vamos tentar compreender esse contexto. Eu vou explicar e, com certeza, na próxima atividade, conhecendo essa galera do 8º ano, e vocês vão se sair melhor. Olha a atividade que vai aparecer para vocês. Escreva uma equação que represente a situação a seguir. E aí vem a importância da interpretação. O perímetro de um campo de futebol retangular com lados de medida C, o comprimento, e L, a largura, é 370 metros. Ou seja, eu estou fazendo uma afirmação. Eu estou afirmando que o perímetro do campo é 370. O que eu preciso lembrar para fazer essa expressão, Jonas? O que é perímetro, né? Muito bem. Eu acho que eles sabem. Será que vai precisar dessa dica? Olha, eu espero que eles saibam. Sinceramente, juro, que já foi falado algumas vezes aqui. Eu espero que eles saibam. Acredito que a maioria saiba. Se você não lembra, não tem problema. Quando a gente retornar, a gente passa para eles, né, Ale? Isso é verdade. Mas lembrem o que é perímetro. Como que eu calculo um perímetro? Não se esqueçam que vocês vão utilizar a variável C, a incógnita C para comprimento e L para largura. Como é o primeiro, eu vou dar 3 minutinhos. Beleza, fechado. 3 minutinhos e a gente já volta resolvendo essa questão. Retornamos aqui.
muitas respostas e eles lembram sim o que é perímetro, tá? Eles sabem o que é perímetro e eu adorei as respostas. Eu encontrei assim, do Edson, CX mais VY é igual a 370. Não está errado. Júlia colocou 2C mais 2L é igual a 370. Encontrei muito essa, 2C mais 2L é igual a 370. A Emily também colocou isso. Eu encontrei do Thierry, C mais L é igual a 370. Daniela colocou 2C mais 2I. Vinícius também, Lucas colocou, muitos colocando 2C mais 2I, tá certo? Então, realmente perímetro é a soma de todos os lados. Se a gente observar essa representação toda torta que eu fiz ali, como se fosse um retângulo de um campo de futebol e o Jonas já começa a dar risada, o que eu tenho? Vou chamar de C o comprimento, correto? Eu tenho dois lados que representam o comprimento. Dois lados que representam o comprimento. Então, eu estou somando ele duas vezes. Por isso que apareceu 2C aqui na minha resposta. Largura. Vou representar também os dois lados como largura. Se perímetro é a soma de todos os lados, então eu tenho lado mais, largura, mais comprimento, correto? Porque eu tenho, aparece os dois lados. Somando todos, né? Exato. Quantas vezes eu somei a largura? 2 vezes. Quantas vezes eu somei o comprimento? 2 vezes. Só que eu estou afirmando, na verdade, o quê? Que tudo isso daqui que representa o perímetro, que é 2 vezes o comprimento mais 2 vezes o lado, tem uma medida específica. Qual é a medida dessa soma? 370 metros. Então, é essa a expressão, a equação, nesse caso, que representa a situação do perímetro do campo de futebol medindo 370 metros. Vou resolver isso daqui? Não, porque a ideia era só fazer a representação da equação. O que a gente chama isso? Transformar da linguagem materna, né, que é a ideia da linguagem usual, que é a situação do problema, para a linguagem algébrica, escrever uma equação a partir de uma situação dada. Não, e o objetivo, né, Ale, ambas, qualquer pessoa que pegar, qualquer um, ou o texto, né, a linguagem escrita ali, a materna, ou essa linguagem matemática algébrica, qualquer pessoa conseguir pegar aquilo ali e entender o que está sendo falado, ou o que está sendo escrito, ou o que está sendo descrito, né? Exatamente. Mesmo não tendo todos os valores numéricos, a ideia é exatamente essa, que alguém que olhe para cá compreenda que eu estou somando 4 valores, aonde desses 4, 2 são iguais, que é o comprimento, e eu tenho mais 2 que também são iguais, que é a largura. É essa a ideia, certo? Beleza. Vamos tentar mais uma? Bora. Olha a atividade que vai aparecer na tela para vocês. Atividade 2. A ideia é a mesma, correto? Escrever a equação que representa essa situação. Então, um atleta cujo apelido é Carioca pratica arremesso de peso. De um total de 20 arremessos, ele acertou X lançamentos no alvo e errou Y. Agora eu tenho que pensar na equação que representa essa situação. Muito importante nesse ver a operação, né? O que está acontecendo para dar essa igualdade, esse resultado, né? Exatamente. Então, faz um levantamento. Eu acho que eu vou até dar um tempinho a mais nesse, Jonas. Okay. Porque daí a primeira eles tentaram, alguns se confundiram e agora eles vão poder prestar um pouco mais de atenção. Qual é a ideia? Entendam o que está trazendo.
Ele me traz uma quantidade de arremessos. Ele afirma que são 20. Ele utiliza uma incógnita para relacionar a quantidade de acertos. E uma outra incógnita para relacionar a quantidade de erros. Correto? Então, acho que elencar esses elementos ajuda na construção da equação. Sim, é um dos modelos até que eles podem pensar de como escrever, né? Literalmente, como representar isso, né? Exatamente. Primeiro foi 3. Esse, como a gente tem um tempo a mais, vou dar 4 minutinhos para eles resolverem, porque depois nós vamos ter mais uma atividade, e esse eu sei que eles vão precisar de um tempinho um pouquinho maior. Ok, fechado. 4 minutinhos, então. Retornamos aqui. A maioria das respostas que eu pude encontrar, Lê, foi x mais y é igual a 20.
Então, por exemplo, a Sabrina colocou x mais 20 é igual a x mais y é igual a 20, opa. Só que eu encontrei algumas outras, por exemplo, a Ana Clara colocou x menos y é igual a 20. Encontrei também como alguns invertendo, eu achei até interessante isso. Por exemplo, o Samuel colocou 20 é igual a x mais y. Então, ele colocou de uma outra forma aí, né? Colocou de um outro modelo. Encontrei alguns colocando, por exemplo, o João colocou 20xy, então multiplicando os 3 valores. Qual que é a certa? Qual que é a relação? Então, a relação qual que é? Quando a gente olha para essa situação, e o que o Jonas falou, de colocar até invertido, 20 igual a x mais y, não é isso, Jonas? Isso. O que também é válido, porque a igualdade permanece. Então, o que a gente vai olhar? A resposta é x mais y igual a 20. Por quê? Eu sei que 20, eu estou afirmando que ele fez 20 arremessos. Quando eu afirmo isso, eu estou relacionando a minha igualdade, ou seguindo a ideia de quem colocou ao contrário. Estou afirmando isso, correto? Só que esses 20 estão relacionados a quê? A quantidade de arremessos que ele acertou, mas também as que ele errou. Por isso que não é a subtração. Eu tenho que somar os arremessos, independente de ter acertado ou não, porque são eles que vão chegar a 20 tentativas, vamos colocar assim? E só tem essas duas hipóteses, né? Ou o cara acerta ou o cara erra. Então, por isso que eu tenho que somar, né, Ale? Exatamente. Ou ele acertou ou ele errou. Então, eu vou ter x mais y igual a 20, como eu também posso colocar 20 igual a x mais y. As duas são verdadeiras. E a gente tinha visto uma... Eu achei interessante uma pergunta aqui da Lorena. Isso. Ela colocou assim, relacionada à anterior, acredito que vale até para essa também. Ela colocou assim, tem uma dúvida. Tem como descobrir o lado do lugar, né, no caso, o lado com 370 metros, no caso, sabendo o perímetro? Tem como saber o dos lados, Ale? No caso aí, eu tenho como saber também os arremessos, quanto ele acertou? Então, mais para frente nós vamos trabalhar com sistemas de equações, correto? Mas a equação, na forma como ela está aqui, eu só conseguiria de uma única maneira. Se eu soubesse ou quantos arremessos ele acertou, ou quantos ele errou. Não é isso, Jonas? Tem que saber pelo menos uma, né? Isso, porque se eu sei o valor de um, eu consigo encontrar o valor do outro. Então, por exemplo, se ele, vou até colocar aqui o de baixo, 20 igual, se ele acertou 5, que é o x, eu consigo achar o valor de y, que é quantos ele errou. Quantos ele errou? É o total, que é 20, menos a quantidade de acertos, correto? Certo. Então, na verdade, nesse caso, ele erra 15. Foi desclassificado, coitado, nesse caso. Né? Esse daí já está fora, seja lá o que for. Mas é a forma, nesse modo em que ela está, quando eu estou trabalhando com uma equação que possui duas incógnitas. Tomar esse cuidado, né, que nessas equações, nessas expressões, tem que pensar no seguinte, ali no caso são duas incógnitas, né? Para você conseguir elencar, ou para encontrar, no caso, com duas incógnitas, eu encontro o sistema, que é um dos modelos que eles vão ver futuramente, Isso. ou, no caso, por substituição aí, né, Ale? Exatamente, que é o que a gente fez pensando que ele me deu a quantidade de acertos. Lorena, né? Espero que eu Isso. tenha sanado essa dúvida da Lorena. Vamos para um último exercício? Bora! Olha a atividade 3, e nessa tem que prestar bastante atenção, hein, gente? Vamos considerar que os retângulos abaixo possuem o mesmo perímetro, ou seja, o perímetro deles é igual. A soma dos valores dos lados são iguais. Qual é a equação que vai representar essa igualdade?
Essa daí eu, né, compliquei um pouquinho mais para eles, porque até então Cê só é louco, estava achei montando. fácil essa daí, achei Você fácil. achou fácil? Ô, fácil. Ah, então Oitavo tá. ano aqui, ó, vai começar, a hora que abrir o chat aqui vai começar a subir resposta. Bom, já que é fácil assim, 3 minutos acho que dá, né? Ok, fechado. 3 minutos para vocês. Retornamos aqui, como encontrei algumas respostas. Ó. A Tainá colocou 10x mais 2x é igual a 12x. Encontrei do Lucas, x mais 5 é igual a y mais y. Mas eu encontrei também ó, do Pedro, ele colocou 4y é igual a 2, colocou os 2y, né? E ele colocou que é igual a 10 mais 2x. Então foi a resposta aí, gostei bastante, beleza, obrigado. A relação é exatamente essa, né? Então, se eu pegar a resposta em si, é 2x mais 10 igual a y, a 4y. Vamos entender o porquê. O perímetro do retângulo, o que que ele é? Eu tenho duas larguras que são x, então é 2x, correto? Mais os dois comprimentos. 5 mais 5, 10. Então, 2x mais 10. Esse é um perímetro. Agora, o perímetro do quadrado. Se eu somar, eu estou somando 4 lados, onde cada lado mede y. Então, perímetro, 4y. Como eu estou afirmando que eles são iguais, 2x mais 10, que é o perímetro do roxo, é igual a 4y, que é o perímetro do laranja. Certo? Certo. Para alguns, eu sei que alguns ainda tiveram um pouco de dificuldade, mas a gente vai continuar trabalhando sobre isso. Tudo bem? Vai aparecer para vocês, então, só para retomar, a habilidade é a 07. Vai aparecer para vocês o QR Code com a nossa... e o link, né? Para vocês falarem o que vocês acharam da aula, explicitem as dúvidas de vocês, correto? Jonas, muito obrigada pela parceria. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima aí, 8º ano. Foi um prazer. Valeu, Ale. Falou, gente. Até a próxima.